Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada à vida do mundo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a atração que o Pai gera entre nós e Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma coisa essencial para a nossa vida cristã. E Jesus Cristo mesmo vai dizer, usando a palavra do profeta, todos serão discípulos de Deus. O que significa que todos serão discípulos de Deus? Aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele está falando de uma condição natural do ser humano. Essa condição natural que podemos chamar de lei natural, que faz com que nós reconheçamos fora aquilo que são os anseios do nosso interior. E nós reconhecemos fora em Jesus Cristo. Por isso que o Pai gera essa atração entre nós e o Filho de Deus. Porque aquilo que está já impresso no nosso interior, ou aquele vazio, aquela ânsia, aquele anseio profundo de plenitude, nós só conseguimos encontrar em Jesus Cristo. Por isso que essa atração ela se realiza e vai cada vez mais nos impulsionando a buscar aquilo que pode nos fazer felizes, aquilo que pode nos fazer plenos, aquilo que pode realmente nos dar a felicidade eterna. E essa realidade vai vir através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus também ele vai falar sobre a questão de crer nele. Porque quem crer nele tem a vida eterna. Porque a fé em Jesus Cristo é um dom de Deus e uma correspondência humana, onde esse diálogo entre graça divina e liberdade gera realmente essa convicção no coração humano da salvação, essa convicção de já estar participando da vida eterna começada nessa terra. Por isso que quem crê possui a vida eterna, porque já tem a convicção da salvação, a convicção de que Jesus Cristo é o único caminho, é aquele que pode realmente nos ensinar a verdade plena e é aquele que nos dá a vida plena. Por isso que também nós vamos ver como que Jesus Cristo vai nos dar o mesmo ensinamento com outras palavras. E ele vai se apresentar como o pão da vida. E ele diz, eu sou o pão da vida. E vai fazer a relação entre ele, que é o pão da vida, com aquele pão que os antigos comeram no deserto, que era o maná que Deus deu. Porque aquele maná era só uma prefiguração daquilo que Deus daria futuramente, que não era um maná, aquele pão, aqueles grãos que apareciam na relva para que o povo pudesse colher, mas sim é o próprio Filho de Deus que se dá como alimento. Por isso que Jesus Cristo ele vai afirmar sobre essa realidade. Eis aqui o pão que desceu do céu.
quem dele comer nunca morrerá, porque Jesus Cristo é o pão da vida, não o pão da vida biológica, mas o pão da vida plena, da vida eterna. E por isso que aquele que se alimenta de Jesus Cristo com verdadeira fé, esse não morrerá, porque já possui a vida eterna em si. Esse que se alimenta do corpo de Cristo, do pão divino, que é o próprio Cristo, esse já caminha nesse caminho de peregrinação, reconhecendo que o tempo é somente um meio para que se possa alcançar o eterno. E essa é a vida cristã. Esse é o grande mistério da nossa vida que nós precisamos aprender a viver. Por isso que Jesus Cristo ele se dá como alimento. Por isso que o Pai atrai toda a humanidade a Jesus Cristo. E só não reconhece em Jesus Cristo aquele que é a plenitude da vida, aqueles que realmente se revoltam contra Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos sermos vínculos de unidade. Por isso que nós precisamos ser promotores da paz. Por isso que nós precisamos colocar em prática aquilo que é próprio da lei natural humana. Porque o que falta no ser humano é justamente isso, uma experiência daquilo que é a sua própria natureza, para que possa reconhecer no testemunho dos santos da Igreja, o testemunho de Jesus Cristo em nós, aquilo que é o verdadeiro caminho de vida eterna. E é através desse testemunho que o Pai atrai as almas a Jesus Cristo, porque nós somos esses sinais de Cristo no mundo. E para que nós possamos permanecer sendo esse sinal de Deus no mundo, nós precisamos realmente se alimentar desse pão divino, desse pão de vida eterna. E o próprio Cristo, no final do Evangelho, vai dizer e afirmar: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui Jesus Cristo começa a desvelar esta pregação e vai dando sentido eucarístico a essa pregação, onde Ele é o pão e esse pão é a sua carne, a sua verdadeira carne, dada pela vida do mundo. Não vida biológica, mas vida eterna. É através desse pão divino que nós perdemos o medo da morte. É através desse pão que gera em nós a certeza da vida eterna. E é assim que nós vamos caminhando, seguindo a Cristo e sendo atraídos cada vez mais a Ele, porque encontramos nele aquilo que é a plenitude do ser humano, aquilo que falta em cada um de nós. E é por isso que Ele se dá em alimento, para que nós possamos preencher no nosso interior, com Ele mesmo, aquilo que falta para a plenitude da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.